Bom dia a todos. Bom dia. E boa disposição. Às vezes nós trazemos determinados temas para reflexão que, sendo eles simples de entender, às vezes torna-se difícil de falar deles. E eu falo isto em relação a mim, pela minha pequenez humana. Mas, entretanto, trago-vos esta proposta. Sem antes vos recordar uma frase de Eckhart Tolle, que está numa das salas do infantário dos meus netos. Há lá uma sala onde as educadoras se reúnem, o pessoal se reúne, e tem na porta da sala uma mensagem de Eckhart Tolle que faz muito sentido, em que diz: onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Nós, às vezes, temos a vontade de ser como Deus, omnipresentes. Queremos estar em todos os sítios e não estamos em lado nenhum. E então aqui no centro era necessário que nós interiorizássemos este conceito. E quando nós temos aqui o nosso corpo, nós devíamos fazer o favor ao nosso espírito de o manter aqui. Porque às vezes nós estamos aqui, mas o nosso espírito está lá fora. É natural. São tantos os chamamentos, tantas as preocupações. É o assado que está no forno, é o pão de ló que não se sabe se está bom. Enfim, um sem número de coisas. Mas, como nos diz Eckhart Tolle, onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Os amigos espirituais, às vezes, lamentam que, querendo ajudar quem está numa palestra espírita, não tem tanta facilidade de o fazer, porque a mente das pessoas é saltitante, salta daqui para ali, dali para acolá, e não está onde deveria estar, no espaço onde está o corpo. Então, fica a ideia, fica a mensagem, fica a sugestão de Eckhart Tolle: onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Então, vamos estar aqui, por inteiro. A Páscoa, que hoje se comemora, é fruto de uma festividade. Uma festividade de longa data. Essa festividade que acabou por dar lugar, ou acabou por ser ofuscada por um facto muito importante: a prisão, a condenação e a morte de Jesus. Mas a Páscoa não é isto. A prisão, a condenação e a morte de Jesus acontece, ou aconteceu, quando se comemorava a Páscoa. Então a Páscoa, temos que tirar a ideia que a Páscoa se restringe àquela vivência dolorosa de Jesus na terra. Páscoa era uma festividade que acontecia em memória daqueles que, quando fugiram do Egito, da terra da escravidão para a terra prometida, foi essa data, foi esse momento. Páscoa é essa passagem. Páscoa é a passagem do velho para o novo, a passagem da escravatura para a liberdade. Isto é a Páscoa. Páscoa deveria ter para nós uma dimensão um pouco diferente daquela que nós estamos habituados a ter, daquela que nos levaram a ter. É certo e é extraordinariamente importante que no centro da Páscoa está Jesus. Certo que o é. Não podemos nunca dissociar esta situação. Jesus é o centro da Páscoa. Mas temos que ter em conta, e isto é importante para a reflexão que vamos fazer, é importante pensar que o acontecimento de Jesus, tudo o que mal lhe fizeram, foram durante a festividade da Páscoa. Durante a festividade daquela passagem que as pessoas tinham, ou comemoravam,
quando deixaram para trás a escravidão e foram para a terra da liberdade. Posto isto, eu tenho que me perguntar: que impacto tem a Páscoa para mim? Que impacto tem esta passagem na minha vida? Ou qual deveria ter? Será que valorizo mais a morte de Jesus ou o seu exemplo terreno quando ele passou pela terra? O que é que eu valorizo mais? Os momentos finais de Jesus, aquilo que se tem como paixão e morte na cruz, será que isso é o que vale mais? Ou são aqueles 33 anos que ele viveu junto de nós, semeando tanto amor, semeando tantos exemplos? E às vezes nós somos conduzidos sempre para esta linha de dor, para esta linha de sofrimento. E depois chegamos e questionamos: e que impacto tem isso na minha vida? O que é que disse eu interiorizo para mim? Se a Páscoa for apenas uma comemoração anual, que comemoramos com amêndoas, com guloseimas, com refeições fartas, se a Páscoa é isto, então não valeu nada Jesus ter passado pela terra. Jesus não passou na terra para morrer. É isto que nós temos que ter em linha de conta. Certamente, alguns de nós se devem lembrar, não sei agora como é, porque já há muitos anos que deixei de ser católico e por isso não frequento a Igreja Católica. Mas lembro-me quando eu era miúdo das coisas que eu ficava tão triste de ver. Eram todos os santos cobertos com um pano preto ou um pano roxo. Sinal de luto, era assim que se dizia. Sinal de luto porquê? Jesus não veio para morrer, Jesus não veio para nos trazer tristeza, mas antes para trazer alegria ao nosso coração. Mas nós mantemos-nos atrás dessa ideia tristonha. E como passamos 40 dias da Quaresma em tristonha, em tristeza, em jejuns, em penitências, depois quando chega a Páscoa é uma festa. E pergunto: o que é que ficou? Ficaram os jejuns, ficaram as penitências, ficaram a não comer carne, a não comer aquilo, ficou a morte de Jesus. E na minha vida, o que é que isso ficou? O que é que importa para a minha vida? Então, em meu entender, e permitam-me que eu diga, eu vou falar eu vou assumir isto como pessoalmente. Podem não concordar. Mas eu diria assim: a Páscoa deveria ser uma festa que se comemoraria em silêncio e em sobriedade. Não no fausto das mesas enriquecidas, não, nada disso, mas em silêncio e sobriedade. Em que eu na Páscoa faria uma introspeção para mim. Aquilo que nós encontramos no Evangelho, a retirada para o deserto. A Páscoa seria a retirada para o deserto, para fazer um confronto entre mim e eu. Aquilo que eu sou, aquilo que eu fui. Seria o jejum das palavras, o jejum dos sentimentos. Isto deveria ser a Páscoa. O que eu fui, o que eu sou. E é preciso entender: se eu hoje sou aquilo que eu sempre fui, todas as Páscoas que eu vivenciei não tiveram um único efeito na minha vida. Então é a altura de eu passar a deixar que a Páscoa tenha algum efeito na minha vida. Nós estamos na Terra não é para ter tudo, mas é para fazer tudo o que é necessário para nós termos tudo, para nós sermos felizes. Não é para ter, mas é para fazer. Jesus não veio para nos salvar. Está associado à Páscoa e à morte de Jesus esta ideia. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ainda eu não era espírita e debatia-me com esta ideia. Mas então, se Jesus veio para nos salvar, para nos livrar do sofrimento, por que é que há tanto sofrimento ainda?
Ou a mensagem está errada, ou estamos a mentir. O que é que está aqui? O que é que falta aqui? Jesus não veio para morrer. Não veio para nos salvar. Ele veio para nos mostrar a forma de nos salvarmos. O que é completamente distinto. É por isso que Jesus morreu? Sim. É por isso que Jesus passou o que passou? Sim. Não para que esse sacrifício dele fosse valer pelos nossos pecados. Não. Nós é que temos que pagar os nossos pecados. Não é ele. Agora, ele, fruto do desentendimento humano, fruto do orgulho humano, fruto de ser diferente, ele foi condenado. Porque ele era uma voz que não era muito conveniente à época, como hoje não é. O cristianismo puro, o cristianismo redivivo, não é na sociedade. Não falo do cristianismo associado às religiões. E aqui não está nenhuma ponta de crítica. O cristianismo redivivo, o cristianismo de Jesus, aquele que ele propôs, que é aquele que nós, espíritas, consideramos puro, é incómodo para a nossa vida, para nós mesmos, é incómodo para a sociedade, porque não consegue compactuar com os valores da vida atual. Não faz favores. O cristianismo redivivo, no cristianismo redivivo, original de Cristo, não há. Deus não faz favores a ninguém. Deus não está dependente do meu sacrifício para me dar aquilo que eu quero. Tenho tanta pena, e digo isto sentidamente, de todas as pessoas que agora, dentro de semanas, vão passar à minha porta. É um sítio onde se passa muito para Fátima. Eu vejo-os passar, desejo boa viagem, e às vezes, no meu silêncio, fico a rezar por eles, a agradecer por eles, porque eles vão, alguns de uma profunda inocência. Então eles já não sofreram as dores, ainda têm que continuar a sofrer agora num sacrifício, a pagar. Este é o Cristo, este é o Deus que nós imaginamos. É por isso que o cristianismo redivivo é incómodo, porque tira-nos daqui. Não está errado fazermos a peregrinação, não. Podemos fazê-la a Fátima, a Santiago, onde quer que seja, mas façamos desinteressadamente e sem o intuito de pagamento. Não façamos isso. Estar a fazer isto é estar a rebaixar Deus à condição humana. Nós é que ainda estamos presos a esses conceitos. Se tu fizeres, depois dá-lhe alguma coisa. É esse o hábito. Deus não compactua com isto. Jesus também não. A espiritualidade também não. E nós queremos reduzir a espiritualidade a esta nossa dimensão humana. Vocês façam, que eu vou fazer. E então, se eu não fizesse, tu não fazias, porquê? Não tens confiança em mim? Não sabes que o não ter é aquilo que melhor podes ter? Onde é que está a nossa confiança? Por isso que o cristianismo que Jesus nos trouxe é incómodo. Deve ser dinâmico, porque Jesus foi incómodo. E nós devemos ser igualmente incómodos. Primeiro para nós, para a nossa consciência. Não me adianta eu estar a impor ao outro, não, eu tenho que impor a mim próprio os ensinamentos de Jesus. Consigo impor a mim próprio os ensinamentos de Jesus? Então é necessário eu perguntar à minha alma, perguntar a mim, não é o outro, é a mim. Fernando, como é que estás tu em relação a esse cristianismo que Jesus te trouxe? Nada depende tanto de nós, da condução da nossa vida, como de nós próprios, a nossa própria vontade. Será fácil mudar? Pois não é assim tão fácil. Mas temos que ter a perfeita noção que Deus não nos deixou abandonados. E Deus a todos os tempos mandou emissários para nos ajudar neste caminho difícil, neste caminho tortuoso da vida. E o penúltimo que nos enviou foi Jesus.
Por isso que Kardec questiona, questão 625, qual é o modelo e guia que Deus enviou à Terra? Há algum? E a resposta é curta, mas pesada e profunda. Jesus. Ponto final. Jesus é o nosso modelo e guia. E então Jesus veio à Terra trazendo-nos uma informação. Trazendo-nos uma vivência. Mas depois ele percebendo que era necessário mais, ele diz-nos: eu vou enviar-vos um Consolador prometido. Que é quem? A doutrina espírita. Que nos alerta para estas nuances da vida. É necessário que nós possamos interiorizar estas ideias no sentido da Páscoa. A Páscoa está fortemente ligada à ideia da reforma íntima e não à ideia de morte ou não à ideia da ressurreição. Não vamos centrar aí. Olhemos para a Páscoa como passagem do homem velho para o homem novo, a reforma íntima. Notemos que, modernamente, há muitas linhas vanguardistas, muito respeitáveis, digo-se, que têm propostas válidas de desenvolvimento humano, de dilatar de consciência. Certo, tudo isso é válido. Esquecendo, às vezes, que a mais simples de todas é o Evangelho, mas também a mais complicada. Nós encontramos no Evangelho a fórmula para nós resolvermos a nossa vida. E digo assim, isto não é uma conversa banal, é uma conversa sentida. Agora, temos que meter as mãos no Evangelho. Temos que ler, estudar, guardar aquelas informações. Temos. Palavras levas ao vento. Então temos que sedimentar toda aquela informação com as nossas práticas diárias. E por isso era necessário nós trazermos o Evangelho para a nossa vida. Ainda falando de Jesus e a Páscoa, Jesus não ressuscitou para subir ao céu. Jesus ressuscitou para entrar no nosso coração. É diferente. É que nós pegamos em Jesus, ele foi preso pelos malfeitores, ele foi morto pelos malfeitores. E depois, como ele tinha um poder especial, ele aconteceu a ressurreição e foi. E nós ficamos tão distantes de tudo isto. Afinal, foram os outros que esquecemos que fomos nós. Não sabemos que fomos nós. Nós vivemos várias vidas. Foram os outros que lhe fizeram mal, que o prenderam, que o mataram. E depois Jesus sumiu e lá foi ele. E eu fico aqui, como espectador. Não é isso. Jesus ressuscitou sim, viveu na terra sim, mas é para ter efeito em mim. E que efeito tem isto em mim? Todos nós nos lembramos daquele jovem que um dia se virou de Jesus e pergunta: Mestre, o que é necessário para me salvar? E Jesus faz-lhe um convite e diz: toma a tua cruz e segue-me. Como é que seria se Jesus fizesse este convite a cada um de nós? Fernando, toma a tua cruz e segue-me. Será que as minhas pernas iam fraquejar? Será que eu ia conseguir seguir Jesus? Porque seguir Jesus implica deixar muitas coisas para trás. Desde logo, os nossos apegos materiais. Aquelas coisinhas banais que nós temos e que gostamos tanto, mas que afinal ficam cá com o passar do tempo. Nós, se olharmos, a vida está difícil, está dolorosa, está triste, digamos assim. Parece sem saída. Todos vocês viram, eu também, um jovem que terá 13, 14 anos, sem braços, na televisão, que foi fotografia premiada numa repórter de fotografia de guerra, e aquele jovem ficou sem braços na guerra.
E eu olhei para aquele jovem e pensei que é aquela criança a pensar: eu tenho 13 ou 14 anos, não tenho braços, eu tenho fome, o que é que eu vou fazer para comer? E depois, como se não bastasse, vi no dia seguinte à noite, vocês também devem ter ouvido, 50.000 crianças que foram deportadas de um país A para o país B. E eu lembrei-me dos meus netos. E o que é isto? Eu imaginar que os meus netos iam naquela chorrada de 50.000 crianças. Eu fiquei tão triste que foi difícil adormecer nesse dia. O que é isto? São os homens, são as guerras. Não, não é isso. É a falta de moral, é a falta de ética, é a falta de evangelho na vida das pessoas. Mas só o evangelho é que vale. Sim, para nós que somos cristãos, sim. Os outros que não são têm igualmente as mesmas linhas de pensamento, com outros nomes, com outros profetas, mas têm a mesma ideia da moral e da ética que temos nós. Porque as ideias religiosas surgem em cada ponto da terra de acordo com as culturas. Mas o conhecimento está lá, a moral está lá. Desse o nome de se deve. Agora, o que ela não se aplica. E eu fiquei tão triste de imaginar os meus netos naquelas 50.000 crianças. Doeu-te, Fernando? Doeu, sim. Muito, sim. Mas eles não são teus netos. Mas o que é que são os laços consanguíneos comparados com os laços divinos? Eles não são meus familiares, eu não os conheço os rostos daquelas 50.000 crianças. Não. Mas eles não são meus irmãos em Cristo? Será que para nós só existe esta vivência consanguínea e o resto é o outro, o resto é que se arranja? E aqui começa a falta de moralidade. Então, nós temos que aceitar este convite de Jesus. Toma a tua cruz e segue-me. E seguir Jesus implica passar por aquilo que ele passou, pelos sofrimentos. Passar pela morte como ele passou. E passar pela ressurreição como ele passou. Nós vamos falar aqui a palavra ressurreição em sentido figurado, não nos vamos deter aqui. Até porque nós, espíritas que aqui estamos, sabemos o conceito de ressurreição. Então é necessário nós vivermos as dores que Jesus viveu, nas nossas dificuldades. É necessário nós morrermos o homem velho que há em nós. E é necessário nós ressuscitarmos com Jesus. E este é o ponto-chave da nossa reflexão. Ressuscitar com Jesus implica revestir a minha vida com os ensinamentos de Jesus. É o primeiro ponto. Se eu quero ressuscitar com Jesus, esta proposta, então eu tenho que trazer para mim os ensinamentos de Jesus. De uma forma tão simples. O culto do Evangelho no lar. Eu sei que todos nós fazemos o culto do Evangelho no lar. Mas se porventura houver alguém que ainda não o faça, por favor que o faça. Por favor, façam a vocês próprios esse favor. Não é para agradar a Deus. Não é para livrar o nosso lar dos miasmas. Não. Não pensemos que nós, por fazermos o culto do Evangelho no lar, meia hora, vamos livrar o nosso lar dos problemas. Não! Nós não podemos ser inocentes a esse ponto. Temos que crescer. O culto do Evangelho no lar tem como missão aprender. Aliás, alguns autores chamam estudo do Evangelho no lar. Isto é que deveria ser. Era o estudo do Evangelho, não o culto. Porque se for o culto, fica uma coisa muito esotérica. Eu faço aquilo, para que então Deus fique triste, e os espíritos fiquem tristes, e os maus vão embora e venham só os bons. Temos que crescer. Não é isso. O culto do
Evangelho no Lar é para eu estudar, para eu aprender aquilo que eu leio e interiorizar na minha vida. Oh, Fernando, mas tu já consegues? Infelizmente não. Quando eu conseguir, já não estarei cá. Mas enquanto em Cristo estiver, vocês ficam a saber, afinal, o Fernando ainda não conseguiu. É esta a nossa proposta pela qual nós estamos na Terra. Depois de ressuscitar com Jesus, implica confiar nas suas palavras. E se nós confiamos nas suas palavras, então temos que interiorizar tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Tudo. Não é só algumas coisas, é tudo. Ressuscitar com Jesus implica respeito pela vida. Pela vida social e pela vida biológica. Pela vida social, se houvesse respeito pela vida social, nós não estávamos a ver as guerras que estão a acontecer, em que o que está em causa é a ganância, o que está em causa é o poder, o que está em causa é a indiferença. Quando eu ressuscito com Jesus, eu tenho respeito à vida. E sabem uma coisa? Que eu tenho tanta pena, e que me choca, e certamente a vocês também. Nós temos 2 países em guerra. E um dos senhores disse, porque é Páscoa, vamos fazer tréguas. E viu-se hoje de manhã no noticiário cedo a presidir uma cerimónia cristã a comemorar a Páscoa. E eu pensei assim, mas que é isto? Este homem que diz vamos fazer tréguas de não sei quantas horas, porque agora é Páscoa, agora não vamos matar, mas esperem um bocadinho, que daqui a um bocadinho vamos continuar a matar. O que é isto? Será que isto faz algum sentido? Falta de moral. Então, ressuscitar com Jesus é ter este respeito pela vida social, pela vida biológica, em que eu não vou passar o curso da vida. E aqui falo de eutanásia. Nem vou impor dificuldades à vida. E aqui falo do aborto. Ressuscitar com Jesus é o reencontro espiritual connosco próprios. Ressuscitar com Jesus é despertar para a vida. E nós podemos despertar para a vida pelos nossos pequenos sonhos, pelas nossas pequenas coisas que todos nós gostamos de ter, de fazer. Coisas às vezes tão simples, mas que nos dão tanto prazer. Vou fazer 66 anos no próximo mês. Já tinha idade para ter juízo. Mas deu para brincar. E então, para essa brincadeira, eu tive que fazer uma formação. E achei graça aquilo, deu-me entusiasmo. Eu não sei se alguma vez vou brincar com aquilo que eu penso, mas deu-me um entusiasmo, deu-me uma alegria de o fazer. Então é importante nós fazermos isto. E quando o fiz, agradeci a Deus, agradeci a Jesus esta força, que bom, eu não sei se mereço isso, eu não sei se vou ter isso. Mas enquanto eu fiz, enquanto eu tive, enquanto eu vivo nisso, enquanto eu ando à procura do melhor preço, tolices, enquanto eu ando à procura de características, tudo aquilo que eu aprendi em função daquilo, tornou-me jovem. Aprendi coisas que eu jamais pensei aprender. Ressuscitar com Jesus também é isto. É aprender, é ler livros que nós não lemos, é ouvir músicas que nós não estamos habituados a ouvir. Então temos que promover a vida enquanto estamos aqui, que é para quando formos, nós continuarmos a viver tão frescos quanto aqui estamos. Ressuscitar com Jesus é vencer os medos. Quem é que nos impõe os medos? Quem é que nos impõe as limitações, senão nós próprios? Então, quando eu ressuscito com Jesus, eu perco o medo. É difícil? Sim, é difícil. Logo se vai ver. Mas mais difícil é se eu não fizer, se eu não me propuser. Ressuscitar com Jesus é agir como Ele em relação aos desfavorecidos. Ainda que nós não sejamos perfeitos como Ele o foi e o é, nós podemos agir em função daqueles que têm necessidade de nós.
Então, ressuscitar com Jesus é nós pormos à disposição do outro. É ser esperança naquele que já perdeu esperança. Ressuscitar com Jesus é sermos o sorriso daquele que já não consegue sorrir pelas nossas atitudes. E ressuscitar com Jesus é lidar com os difíceis. Há pessoas que são distraidamente ou naturalmente difíceis. E depois há as outras pessoas que são conscientemente difíceis. Fazem disso a sua batalha. Eu sou assim. E ninguém me muda. Fizeram-me assim. Aquela frase antiga. Então são esses. Se eu ressuscito com Jesus, eu sei qual é o meu papel que eu devo ter em relação a isto. Eu faço este silêncio, eu fiz este silêncio, porque não era para vos dizer o que vou dizer. É complicado um filho ver numa mãe uma pessoa difícil. É muito complicado. Quando a relação deveria ser uma relação de boas recordações, quero-vos dizer o seguinte. A minha mãe só não me dá o que não pode. Ela não pode imaginar que eu quero um avião, senão ela ia comprar 2 aviões. Mentira, que ela não tem dinheiro para comprar isso. Um exemplo. Mas ela dá-me tudo. Mas às vezes não é dar tudo, que é dar aquilo que se quer, aquilo que se é necessário. E eu, estando a preparar esta reflexão, revisitei muitas vezes a dificuldade que eu às vezes tenho com a minha mãe. Que eu não sei se a dificuldade dela é uma amargura do passado, de vivência do passado, traumatizante, que teve, sim, teve. Não sei se é assim, porque é. Não sei se é assim, porque é da idade. Não sei porque é. Mas eu, neste conceito de ressuscitar com Jesus, eu não posso pensar onde está a causa. Tenho que pensar no efeito, no que eu tenho que fazer. Esse é o efeito. Não adianta ir à procura da causa. Tenho que ir, como é que eu vou agir. Ressuscitar com Jesus é demonstrar no nosso exemplo, através dos nossos silêncios, das nossas atitudes. Porque as nossas atitudes são marcantes nos outros, quer para o bem, quer para o mal. E aqui eu lembro-me de um primo meu, que tem 55 anos, ele é meu primo e ao mesmo tempo meu afilhado, e ele passou por uma dificuldade, de facto, complicada. Ele perdeu o pai muito jovem. As recordações que tenho do pai são muito vagas. Ele casou, tem um bom casamento e no sogro teve aquilo que não tinha o pai, porque o pai desencarnou, teria ele, pai, 6 anos, por aí, porque não teve um grande momento. E ele apegou-se de tal forma ao sogro que ele não fazia nada sem a presença do sogro, era o grande amigo. E o sogro via nele, tinha por aquele rapaz uma paixão, que ele uma vez me disse: o meu sogro, eu acho que o meu sogro gosta mais de mim do que gosta da minha esposa, do que da filha. O sogro desencarnou e o meu primo passou muito mal. Entrou em depressão, enfim, um cenário. E é nesse contexto que ele um dia me procura, num sábado, andava a tratar do quintal e ele telefona. Eu pego o telefone e do outro lado uma voz de homem a chorar o telefone. Eu fiquei estranho, deve estar recordado, andava depois no quintal. E ele diz-me assim: ó padrinho, sou eu, o Henrique. Porque é engraçado, ele chama-me padrinho, apesar de ter 55 anos. Eu preciso de falar muito contigo. Se bem cá, e estamos a falar então uma tarde toda.
Ele falou-me da tristeza dele e depois ficámos a falar algumas vezes. E há um dia, isto a respeito que nós somos o exemplo. Há um dia que ele me disse uma coisa que me assustou profundamente. Ele disse-me assim: sabes, padrinho, às vezes, na minha vida de negócios, ele é um homem muito bem sucedido a nível de negócios. Às vezes, na minha vida, na minha relação com os meus clientes, com os meus empregados, numa situação difícil, eu pergunto: se fosse o meu padrinho, como é que o meu padrinho agiria nesta situação? Quando ele me conta aquilo, eu fiquei com medo. Fiquei com medo e vi qual a responsabilidade que eu tenho. O que é que eu estou a fazer àquela criatura? O que é que eu posso estar a fazer àquela criatura? Porque nós, às vezes, não imaginamos o peso que as nossas atitudes têm nos outros. Mas ainda bem que a temos. Então só fica aqui a chamada de atenção. Termos cuidado com as nossas atitudes. Porque ressuscitar com Jesus implica precisamente isto. Ressuscitar com Jesus implica aceitar a vida sem lamentações. Sem lamentações. Sem revolta. E aqui vamos então a Jesus. Vamos aproveitar Jesus, a véspera em que Jesus foi preso. Monte das Oliveiras. Era noite. Está descrito no Evangelho que Jesus estava triste, profundamente triste, e recolheu-se no Monte das Oliveiras em oração, acompanhado de alguns discípulos. E disse ele para os discípulos: ficai em mim, que eu preciso de orar. E Jesus retira-se e foi orar, chorando amargamente, porque ele sabia o que ia sofrer. Ele, olhando para trás tudo o que fez, olhando para trás o amor que tinha pela humanidade, ver que ia deixar a humanidade, ver que ia ser morto de uma forma tão violenta, sofreu, chorou e ajoelhado, pede: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aceitação, sem lamentos, sem revolta. É isto que nós temos que ter em relação às dificuldades da vida. Ressuscitar com Jesus é isto, é passar pelos momentos da vida que ele passou, e nós, felizmente, não seremos crucificados. Não passamos por isso. E nós passamos porque temos a passar, sem revolta. Se aquilo que nós estamos a passar é para passar, então vamos passar. É o melhor que temos para passar. E nós queremos que Deus nos livre das dificuldades, e somos imperfeitos, e não esqueçamos a questão 625. Qual o ser perfeito? Jesus. Ele era perfeito. Não tinha que passar por aquilo, mas passou. E eu que sou imperfeito há tantos séculos, continuo imperfeito. Como é que eu quero ver-me livre das minhas dores? Sejamos razoáveis. E então, quando as dores me chegam, que eu olho para elas com resignação. Com uma resignação dinâmica e não com uma resignação passiva. O que não tem remédio, remediado está. Isto não é resignação, isto é revolta. Uma resignação dinâmica é assim: sim, é aquilo que Jesus fez. Se puderes, afasta de mim este cálice. Se for possível, ajuda-me a ultrapassar este sofrimento. Mas se não, dai-me forças para o vencer. E isto é ressuscitar com Jesus. E Jesus terminou a oração. Levantou-se do sítio onde estava e foi ter com os dois amigos que tinham ficado mais atrás. E quando ele chega ao pé deles, Jesus encontra-os a dormir e disse: então, como sois vós, que não conseguiste sequer velar um pouco comigo? Jesus,
sozinho na sua dor. Sozinho, humanamente falando, mas com a maior de todas as companhias, Deus. Então, quando nós estivermos naquilo que nós chamamos de solidão, nós não estamos sozinhos. E esta ideia que Jesus nos traz, eu não estou sozinho, ainda que o mundo todo tenha fechado a porta, eu tenho ao meu lado aquele que é o Senhor do mundo, o Senhor do universo, o mais importante de todos. Já para não falar de todos os meus amigos espirituais, familiares e amigos de outras vidas que certamente estão comigo, mentalmente ao meu redor. Só que eu, pela orçaria do meu corpo, ainda não os vejo. Mas se eu tiver calma, serenidade, se calhar até posso sentir um afago que me há de dar algum conforto. E Jesus, depois disse preço para os seus amigos: vem aí aquele que me vai entregar. E passado pouco tempo, veio Judas, um dos amigos de Jesus, um daqueles que se tinha sentado à mesa com ele, e dá um beijo na face de Jesus. Porque era o sinal para dizer aos soldados quem é que eles deveriam prender. E Jesus deixa-se beijar. E agora a questão põe-se: será que eu me deixaria beijar por alguém que me traiu? Será? Então, tudo isto são reflexões. Eu, para ressuscitar com Jesus, eu tenho que pensar em todos estes detalhes. Depois, um dos amigos de Jesus ficou muito zangado e pegou na espada e tenta ferir um soldado. E Jesus repreende-o e diz: guarda a espada, porque aquele que com ferros mata, com ferros morre. Para nos dizer que não adianta a vingança. Será que adianta eu vingar-me? Ressuscitar com Jesus não é procurar vingança, não é procurar limpar a minha honra, não, a minha honra não é essa. E então isto conduz-nos à ideia de termos que ser tolerantes. Como é que eu estou a ser tolerante com os outros? Eu tenho a perfeita convicção que quando eu sou ofendido por alguém, esse alguém está num profundo sofrimento. Pensem, por favor, nas pessoas que vos ofendem, que dizem coisas impróprias, que têm atitudes impróprias, e revejam a vida dessas pessoas. Eu vou ver que são pessoas que estão num sofrimento profundo. Então, no lugar de eu sentir alguma revolta, eu devo sentir compaixão. Compaixão. Porque esses alguém estão muito, mas mesmo muito doentes. Perdoar ou ressuscitar com Jesus é aprender a maior de todas as lições. Perdoar. É difícil perdoar? É. Enquanto eu mantiver em mim o orgulho e o egocentrismo. Enquanto eu for uma pessoa orgulhosa e egocêntrica, é difícil perdoar. Agora, quando eu conseguir dominar o meu orgulho, quando eu conseguir dominar o meu egocentrismo, perdoar é tão simples. É tão simples. Nós temos que entender que Jesus não veio fazer coisas que são impossíveis aos homens. Os homens é que as imaginam de impossíveis pelo orgulho, pela vaidade, pelos apegos. Tudo aquilo que ele fez, ele não nos disse: aquilo que eu faço, vós também podeis fazer. Só não fazemos se não quisermos. Eu não consigo perdoar. Porquê? Porque ele fez-me isto. Ok. E a Jesus o que é que fizeram? Pregaram na cruz. E a cruz de Jesus, como alguns devem saber, ela foi talhada, não foi para o corpo de Jesus. Foi para o corpo de Barrabás, que tinha uma estatura diferente de Jesus. De tal ordem que os seus braços tiveram que ser violentamente esticados para ele poder ficar na cruz. Nós já pensamos que sofrimento é este? Vai para além do sofrimento dos cravos, das mãos e dos pés? E mesmo assim, quando ele lá da cruz diz: eu tenho sede, no auge do sofrimento, aquele sol quente, e dou-lhe uma esponja embebida em fel e vinagre.
E o que é que ele faz? Pai, perdoa aqueles que não sabem o que fazem. Por isso que eu digo, aqueles que têm atitudes em relação a nós impróprios estão infelizes. Não sabem o que estão a fazer. Então devem merecer de nós, não é dizer continuam a fazer, não. Devem merecer de nós, é de facto, muita, mas mesmo muita compaixão. E Jesus aproxima-se dos últimos momentos. E então na cruz ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A confiança vai até o fim. E esta frase de Jesus deveria ser uma frase na qual nós deveríamos meditar. Para que depois nós, quando partíssemos conscientemente, preparando-nos. Meu Deus, um dia quando eu partir, eu confio em Ti. Eu quero me entregar a Ti. Quero me entregar a todos vós que estáis aí, que me ajudaram a começar a criar este nosso desprendimento. E não pensar que nós vamos estar aqui na terra sempre. Quando é que vais morrer? Não sei, quanto mais tarde melhor. Ninguém sabe quando é, mas é preciso nós termos esta consciência. E ter esta mesma consciência em relação àqueles que partem. Eu vou-vos contar um segredo que nem a minha esposa sabe. Eu tenho uma carta para ser lida quando eu morrer. Não é no testamento. E nessa carta eu começo por dizer: agora estou feliz. Não porque a minha vida terrena tenha sido difícil, mas porque estou onde pertenço. Dá-me. Eu não quero morrer. Não, eu quero ainda assistir ao casamento dos meus netos e, se possível, ver os meus bisnetos. Eu não quero morrer. Mas este conforto que a vida espiritual tem para mim fez-me escrever isto e fez-me deixar esta mensagem àqueles que eventualmente possam lá aparecer. E eu estou feliz. E é esta noção que nós temos que ter. Porque eu quero estar aqui, mas eu sei que eu vou para onde eu pertenço. Eu não sou daqui. Eu estou aqui numa simples passagem rápida a caminho das estrelas, como todos nós. Então, ressuscitar com Jesus implica sermos humildes, sermos simples, deixar a sofisticação do mundo, deixar a sofisticação da sociedade, deixar que a sociedade nos imponha regras. E agora vejamos que coisa interessante. Nós permitimos-nos que a sociedade nos imponha regras e nós não nos permitimos as regras de Jesus. É tão estranho isto. Nós temos que fazer as coisas que a sociedade manda, vestir como a sociedade manda, ir aos restaurantes que a sociedade manda, para parecermos todos iguais. Mas pegar no livro e seguir aquilo que aquele homem há 2000 anos deixou? Não. Somos cisdentinhos? Isso já está ultrapassado. Eu tenho uma pessoa de família que diz: perdoar. Isso era no tempo de Jesus. Eu acho graça a esta pessoa que faz esta afirmação. É alguém que tem que frequentar a religião todas as semanas. Mas perdoar? Não. A mim, quem nos fizer, tem a paga. Perdoar, isso era lá atrás. Como se isto fosse evolução. Por isso, ressuscitar por Jesus deveria ser o nosso grande objetivo. E deveria de cada dia da nossa vida ser um dia de Páscoa. Ser um dia de passagem do ontem, do erro de ontem, para a minha libertação do amanhã. Aquilo que eu fiz ontem, o que eu falei ontem, como eu pensei ontem, hoje tem que ser diferente. Senão a Páscoa não tem sentido. Senão a Páscoa não tem sentido. Então, a minha mensagem final, a gente de conclusão, era: façamos de cada dia uma Páscoa, uma passagem do homem velho para o homem novo. E voltamos outra vez à imagem de Jesus.
Pensemos. Jesus crucificado. Ele volta no seu esplendor total, numa dimensão, eu diria divina, não tenho outras palavras. Independentemente de tudo o que ele sofreu, ele volta em todo o esplendor, deixando para trás as dores, deixando para trás as mágoas. Então, para nós, cada dia deve ser isso. Nós nascermos em cada dia o nosso esplendor divino. Ontem foi, sim, mas foi ontem. Hoje vai ser, não sei. Eu hoje tenho que nascer, hoje tenho que acordar com outro propósito. Nós não podemos querer que a terra continue a ser um vale de lágrimas. Por isso, temos que ressuscitar com Jesus. Jesus não ressuscitou para que a terra fosse um vale de lágrimas. Não, ela é um vale de lágrimas porque o homem ainda não tem vontade de ressuscitar com Jesus. Esse é que é o ponto. E então, precisamos de sorrir. Sorrir muito para nós mesmos. E nós que às vezes estamos tristes, o que é que nos damos? São lágrimas. Quando precisamos de sorrisos. Precisamos de sorrir. Ressuscitar com Jesus é ter força para sorrir, mesmo quando a vontade do coração é chorar. Fiquemos todos em paz. Sintamos-nos abraçados pelo carinho da espiritualidade, pelo carinho dos amigos desta casa, que sempre nos recebem de braços abertos, sorrindo pela razão de aqui estarmos. Sintamos-nos abraçados, aconchegados por eles, e ao mesmo tempo sintamos a vontade deste compromisso de sermos cristãos e, como tal, ressuscitarmos com Jesus para uma vida nova, para uma vida melhor. A terra sofre convulsões várias, dores imensas. Não é lá longe, não é com os outros. São aqueles que são meus semelhantes. São aqueles que são meus irmãos espirituais. E eu direi, os laços espirituais são bem mais estreitos do que os laços consanguíneos. Então olhemos-nos com amizade profunda, com carinho profundo, sentindo as dores dos outros. E às vezes chorando com eles. Sintamos-nos unidos neste dia de Páscoa, para que todos os dias da nossa vida sejam dias de Páscoa. Que a paz esteja com todos nós, no nosso coração, enquanto ela não está na terra ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor.